Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de tirinha. Na aula número 2 nós vamos utilizar as tirinhas de Maurício de Souza e da Turma da Mônica e vamos focar em letreiramento e balão de texto. Para fazer o letreiramento de uma tirinha de histórias em quadrinhos, nós temos que levar em consideração uma tipografia que tenha letras maiúsculas e que tenha um design caligráfico. Veja no seu computador ou baixe uma fonte que tenha essas características. Você pode também fazer o letreiramento à mão. Ao escolher a fonte que você vai trabalhar, leve em consideração que ela tenha todos os caracteres, acentos e que tenha também os caracteres especiais, como cedilha, por exemplo. Muitas fontes não têm, então quando você vai digitar, por exemplo, coração, o A com tio e o C com cedilha pode ficar com uma característica diferente da tipografia que você escolheu. Então, procure ver se ele tem todos os caracteres latinos, ok? Após isso, procure observar que o espaçamento entre letras nem sempre ele é uniforme no letreiramento para quadrinhos. E isso se deve à questão dos ajustes que muitas vezes nós temos que realizar fazendo uma relação entre roteiro, desenho. Muitas vezes o desenhista ele faz um desenho que fica pequeno para você fazer os espaços e vice-versa. Então o espaçamento ele é muito complexo nessa parte. Então o que é o ideal para se fazer? Você faz uma linha, você copia a linha para baixo, ou seja, você fez uma linha, você clica nessa linha, você copia e cola e arrasta. Esse arrastar vai fazer com que você tenha espaçamentos diferentes, né? E você copiar e colar, você já pega todas as características da letra, o que é muito importante nesse tipo de trabalho. Uma sugestão é que você faça em softwares vetoriais, como por exemplo, nós aqui que estamos fazendo no Inkscape, ou no InDesign, ou ainda no CorelDRAW, Illustrator. Por que fazendo um software vetorial? Porque o software vetorial ele possui, além da tipografia, você pode utilizar o stroke, ou seja, a tinta de contorno para deixar ainda mais grossa a letra se isso for necessário. Existem alguns gritos, algumas falas que precisa ser além da forma regular e bold na tipografia. E os softwares vetoriais eles cumprem isso muito bem. Outra coisa também que é muito importante, na tipografia você não pode ter, por exemplo, serrilhados, né? Tem que estar em alta resolução. Então, como o software vetorial ele tem essa característica de pensamentos em algoritmos, né, na sua construção, você aumenta, diminui a letra, que não vai ter problema de serrilhar. O balão de texto você deve fazer em duas partes separadas, como a gente está mostrando aqui. Ou seja, você faz primeiro o círculo e depois você faz o conectivo. E aí você seleciona as duas e você faz o solidificar, né? Você pode solidificar, unificar, vai depender do software que você utiliza, tá? Aqui no Inkscape é você ir em objeto e clicar em união, que aí vai juntar as duas formas. A minha sugestão é que você faça o balão de texto em uma camada e a tipografia em outra camada, ok? Após isso, você tem uma tipografia e um balão de texto já consolidados. Então, o que você faz? Ou você cria uma biblioteca, né, uma série de arquivos com esses tipos de balões, e aí você pode copiar e colar aí utilizando, ou você vai criando balões de textos de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, aqui nesse segundo caso, nós vamos fazer utilizando apenas a ferramenta Pen Tool. No Inkscape, nós temos a possibilidade de ir quebrando os nós e deletando alguns nós, né? E ir ajustando os outros para deixar bem arredondado. Veja que esse balão de texto, ele tem uma cara de como se fosse feito à mão. E isso no quadrinhos é muito bem-vindo. Então, também é uma forma. O conectivo, mais uma vez, nós fazemos a parte, juntamos os dois e aí solidificamos. Agora, uma coisa muito importante. O balão de texto, ele precisa ter
o preenchimento na cor branca e não transparente. Se ficar transparente, como vocês podem observar, vai ficar com o quadro transparente. Então tem que pintar de branco, tá? E aí, no caso, para fazer a digitação, o que a gente sugere, né? Que você pegue o texto que já está editado, né, no primeiro quadro, que você duplique e que você vá fazendo a digitação. Porque se você fizer a digitação do zero, ou seja, simplesmente clicar e começar a digitar, você vai ter que fazer toda uma nova edição. E isso não é interessante, né? Você acaba deixando o trabalho bastante demorado. Então você copia, você pega, né? Por exemplo, puxa Cebolinha e aí você duplica e ali você já está com a tipografia já editada para você ir digitando e fazendo as coisas. Você pode duplicar ou você pode copiar e colar. O duplicar, você tem uma garantia de que todos os elementos que você fez vão estar lá respeitados. Nem sempre, dependendo do software, o copiar e colar dá certo. Mas você pode utilizar os dois. Veja qual é a sua preferência, aquilo que está melhor no seu set, né, de pensamento em relação a atalhos e tudo mais. Pessoal, essa é uma aula muito dinâmica, né, muito simples, muito rápida, né? Então peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, né? Se vocês gostarem, que vocês repliquem esses exercícios, né? Que vocês comentem. E lembrando que essa aula é um insight na disciplina de fanzines e HQ-trônicas do curso de Comunicação em Mídias Digitais, curso esse do qual eu faço parte e que é uma graduação da Universidade Federal da Paraíba. Como vocês podem ver, já esse terceiro e último balão já faço de uma outra forma. Uma coisa que é muito importante, eu não gosto de copiar e colar balões de texto. Eu prefiro ter uma biblioteca de vários tipos de balões. Por que isso, né? Porque você acaba tendo um balão para cada situação, um conectivo para cada situação. Veja que o conectivo da Mônica ficou mais ou menos centralizado. Já o conectivo do Cebolinha já ficou um pouco mais deslocado. Então, eu recomendo que você faça o balão para cada situação. Ou, novamente, que você tenha uma biblioteca. Por último, vejam esse balão, como ele é bem diferente, né? Ele é um balão de ruído, ele tenta ser como se fosse um grito, né? Então, quando você for fazer o balão de texto, tente pensar qual é a entonação que você quer dar para o personagem, ou para a fala. Então, por exemplo, aqui parece que é um grito, né? Enquanto nos outros já é uma entonação mais leve, né? Uma fala mais padronizada. Se ela tivesse todo espetado, poderia ser um grito, né? Se fosse, por exemplo, uma fumacinha, poderia ser um balão de pensamento. Então você, enquanto criador, enquanto roteirista, procure pensar qual é a melhor fórmula para o seu texto. Lembrando que aqui nós estamos falando do quê? De texto verbal. E o que são os desenhos? O texto não verbal, né? A arte é o texto não verbal. E o que é que conecta os dois? O conectivo do balão de texto. Aí você tem toda uma estrutura de uma história em quadrinhos. Obviamente, uma estrutura básica, né? Pensar em outros autores, nós vamos ter diversas quebras de regra. Mas observem, olhem bem essa tirinha. Ela está com todas as regras básicas, todas as estruturas feitas, né? Dividida em 3 partes, onde a primeira parte fica os textos, os 2/3 ficam as artes, né? O texto não verbal, os quadros, a sarjeta, né? E a flexibilidade em relação aos balões de texto, que pode ir para baixo, pode ir para cima, assim como a arte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa estrutura e a minha sugestão é que vocês procurem fazer, experimentem, né? Fazer tirinhas, brincar com essas estruturas e quebrar, obviamente, essas regras. Por exemplo, pode ser uma história em quadrinhos ou uma tirinha com 4 quadros, um quadro em um metaquadro. Procure trabalhar com isso, procure brincar com essas situações, que você vai ver que aos poucos você vai criando uma comunicação própria, utilizando as histórias em quadrinhos. Lembre-se sempre, é uma linguagem voltada para a comunicação que utiliza
artes como uma forma de mostrar o discurso, tá bom? Por isso que as histórias em quadrinhos é uma linguagem tão rica e com tantos elementos a serem estudados, tá? Então aqui você tem a estrutura completa. Procurem estudar, procurem ver outras tirinhas, né? Outros quadrinhos e verifiquem se tem essa estrutura ou se o autor conseguiu quebrar, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado. Até a nossa próxima aula e série de tirinhas.